Quero saudar a todos com cordial boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Quero dizer da minha alegria, do meu prazer de estar aqui com os irmãos, para que juntos tenhamos oportunidade de estudar a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, já foi dito aqui pelo Marcelo, ancião dessa igreja, pela nossa irmã que conduziu os cânticos. Eu quero novamente saudar a você, que é membro aqui dessa igreja, você que está nos visitando, você que não é membro aqui, seja muito bem-vindo. Essa igreja fica muito feliz de receber a sua visita aqui conosco. Quero convidar você para que possamos, nesse momento, nos momentos que nos restam, vamos estudar um pouco da palavra de Deus e vamos permitir que o Espírito Santo possa falar na nossa vida, na minha vida, na sua vida, para que possamos, então, ter a certeza de que foi a melhor decisão ter vindo aqui essa noite para louvar o nosso Deus. Quero te convidar para abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 19, e a partir do primeiro versículo. Nós vamos estudar sobre a história de um homem, de um personagem da palavra de Deus, uma história muito interessante e, quem sabe, algumas lições para a sua vida, para a minha vida, nós podemos tirar aqui nesta noite, auxiliados pelo poder do Espírito Santo de Deus. A história nos conta, a partir do primeiro versículo de Lucas capítulo 19, sobre um homem chamado Zaqueu. E na minha Bíblia, Zaqueu recebe um título, diz assim, Zaqueu, o publicano. E a história nos conta a partir do primeiro versículo. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Verso 4. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Essa é a história de Zaqueu. Jesus estava passando pela cidade de Jericó. Já tive a oportunidade de, certa vez, falar aqui deste púlpito sobre a cidade de Jericó. E Jericó era uma cidade muito importante naqueles dias. Jericó estava a cerca de 27 quilômetros de Jerusalém. E Jesus estava subindo para Jerusalém. E a última cidade, antes de Jerusalém, era Jericó. E era a última vez que Jesus passava por Jericó. Jericó era como se fosse um entreposto comercial. Era uma cidade de alfândega. Todas as viagens, seja a turismo, a negócios, todas as mercadorias passavam por Jericó. Todo o imposto era recolhido em Jericó. E Jericó tinha bons restaurantes, boas lojas, um centro financeiro muito bom, muito movimento, e era uma cidade que realmente as pessoas estavam ali numa agitação muito grande. O Desejado de Todas as Nações comenta que boa parte dos oficiais romanos, os principais líderes da igreja, moravam em Jericó. Então Jericó era como se fosse a zona nobre, né, a parte nobre daquele estado ali de Israel. Jericó de fato era uma cidade muito bonita. E ali Jesus passava pela última vez para ir a Jerusalém. Havia um homem ali, como diz a história, chamado Zaqueu. E Zaqueu, ele não era somente publicano, ele era chefe dos publicanos.
O publicano era um homem judeu que tinha a incumbência, tinha um emprego, ele tinha a responsabilidade de recolher os impostos daquela cidade. E Zaqueu era chefe desse grupo de pessoas. Vamos imaginar aí, 30, 50 coletores de impostos, 60, não sei, 100. Era muita gente. Zaqueu era chefe desse pessoal. E a Bíblia relata, e não é de se admirar, que Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um homem muito rico. Não só pelo emprego que ele tinha, mas também pela natureza da atividade que ele exercia. Ao estudar, queridos irmãos, essa história, me chamou a atenção. Porque a Bíblia Sagrada não ia colocar uma história dessas aqui à toa. Simplesmente para contar a história, mais uma história de conversão. Zaqueu traz para nós alguns aspectos que eu e você deveríamos analisar. Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. Tanto que a história aqui nos comenta, a partir do verso 3, você pode confirmar aí, ele queria ver a Jesus. Zaqueu já sabia quem era Jesus. Zaqueu era judeu. Mesmo desde a sua infância, ele sabia, o Messias virá. E Zaqueu reconheceu que Jesus Cristo era o Messias. Ou ele já havia ouvido falar que um homem chamado Jesus se dizia era o Messias. E Zaqueu queria conhecer esse homem. Zaqueu já havia ouvido falar de um homem que não discriminava as pessoas. Zaqueu já havia ouvido falar de alguém que não tratava as pessoas com indiferença. Ele já havia ouvido falar de um homem que aceitava todos como iguais. Zaqueu já havia ouvido falar de um homem que tinha como nos seus discípulos um coletor de impostos, que era Levi, Mateus. E ele queria conhecer esse homem, porque Zaqueu não mais se conformava com a vida que ele levava. Zaqueu tinha vontade de ser diferente. Zaqueu tinha vontade de ter uma vida diferente da que ele levava. Ele sabia que somente Jesus poderia fazer isso. Jesus acabava de sair de Betânia, onde ele ressuscitou a Lázaro. Zaqueu havia acabado de ver também que Jesus havia curado um cego à porta da cidade de Jericó. E Zaqueu sabia que se alguém poderia dar a Zaqueu uma nova oportunidade de vida, era Jesus Cristo. E por isso, ele queria encontrar a Jesus. Na sua vontade de encontrar a Jesus, Zaqueu, ele sai à cidade. E de repente, ele ouve que Jesus estava passando por ali. E na sua expectativa de encontrar, de vê-lo, ele percebe que a cidade está mais agitada que o normal. E ele tenta encontrar, ele tenta ver a Jesus, mas a Bíblia Sagrada relata, ele era de pequena estatura, e ele não conseguia enxergar, chegar próximo, ele não tinha condições para isso. E aqui a gente percebe, acho que posso falar dessa forma, a criatividade das pessoas, quando há um objetivo claro na sua mente. E aqui a gente percebe de uma maneira mais clara que não há empecilhos quando, de fato, queremos ter a nossa vida transformada. Nós podemos arrumar desculpas para todas as coisas. Nós podemos arrumar desculpas para várias coisas. Agora, quando Jesus, ele impressiona a nossa vida através do Espírito Santo, não há obstáculo na vida, não há obstáculo no mundo que possa nos distanciar daquilo que Jesus ele faz por nós. E Zaqueu tinha simplesmente a vontade, o desejo de ver Jesus. Zaqueu não planejou naquela noite, até naquele dia, ser batizado. Ele não planejou naquele momento ali receber estudos bíblicos. Ele não planejou naquele momento ali ter um encontro com Jesus e ter sua vida convertida. O que levou Zaqueu àquele momento era a curiosidade. Ele tinha que saber quem era aquele homem. E a curiosidade falou mais alto ali, naquele momento, na vida de Zaqueu. A curiosidade falou mais alto ali, ele precisava tomar uma atitude. E Zaqueu subiu no que a Bíblia Sagrada fala que era uma figueira brava. A figueira brava, na cidade de Jericó, era uma árvore de aproximadamente 10 metros de altura, com um tronco baixo,
mas com uma galhada, uma copa de árvore muito grande, galhos firmes, de forma que era perfeitamente possível que Zaqueu ficasse ali. Imagina vocês um pé de manga, né, com aqueles galhos grandes, e Zaqueu subiu naquela árvore e ali ele estava, esperando Jesus passar. Ele queria ver Jesus. E ali ele estava na sua grande expectativa, aguardando que o mestre passasse por ali. E a multidão era muito grande. Muitas pessoas seguiam a Jesus. Um dos motivos pelos quais Zaqueu não conseguiu encontrar Jesus era porque a multidão o impedia. Imagine você, isso aí eu ouvi numa outra mensagem há muitos anos, que falava sobre Zaqueu. Imagina Zaqueu tentando ali encontrar um caminho e as pessoas reconhecendo que Zaqueu era chefe dos publicanos. E as pessoas, quem sabe, começavam ali a dar cotoveladas de Zaqueu, a empurrá-lo, mas ele não iria chegar lá para ver a Jesus. A multidão estava literalmente impedindo Zaqueu de chegar mais próximo, mas isso não o impediu. Muitas vezes a multidão nos atrapalha, e é interessante que essa multidão que estava ao redor de Jesus era composta por aquelas pessoas que receberam os milagres dele através da multiplicação de pães e peixes. Era composta por aquelas pessoas que eram os líderes da igreja naquela época. Era composta por aquelas pessoas que estavam ali para ouvir dele, até mesmo para que Jesus abençoasse as crianças. E essa multidão impediu que o homem que queria ver o Salvador chegasse próximo dele. É estranho essa antítese, esse contraste é muito estranho. Pessoas que deveriam conduzir Zaqueu até Jesus fizeram exatamente o contrário. Mas isso não impediu. Muitas pessoas, e eu não estou aqui falando de ninguém, mas muitas pessoas usam a desculpa, olha, eu não volto mais lá porque eu fui maltratado, as pessoas me julgam, as pessoas falam de mim coisas que eu não sou, e líderes da igreja falam coisas, eu não volto naquela igreja, eu não volto mais lá. Ou então eu não vou lá, as pessoas vão me julgar, e realmente eu vou ficar por aqui mesmo. Muitos de nós fazemos isso. A gente costuma ir em lugares onde somos bem aceitos. E mesmo assim, o objetivo de Zaqueu era muito mais do que isso. Zaqueu, ele poderia muito bem, olha, quer saber, eu não vou procurar Jesus, não. Eu vou voltar para minha casa, vou continuar com a minha vida, vou levar a vida do jeito que eu conheço. Porque, as pessoas que deveriam estar me ajudando, não estão me ajudando. Mas Zaqueu não se intimidou com essas coisas. E eu quero aqui fazer já um comentário. Não permita, querido irmão, querida irmã, se porventura você que ainda não tomou a sua decisão ao lado de Cristo, não permita que ninguém tire de você a vontade e o desejo de entregar-se ao Salvador. Não permita que nada nesse mundo se oponha entre você e a verdadeira conversão em Cristo Jesus. Porque a salvação é individual. Ninguém é responsável pela minha salvação e nem pela sua salvação. A salvação é individual. É um problema entre você e Jesus Cristo. E Zaqueu sabia disso e foi atrás do seu objetivo. Ao subir naquela árvore, estava ali ele aguardando o momento de ver a Jesus. A multidão ali, apertando, Jesus caminhando. E naquele momento, Zaqueu não esperava por isso. Jesus para embaixo da árvore aonde estava Zaqueu. Ele literalmente para. E o Desejado de Todas as Nações, eu recomendo a leitura desse livro, ele comenta que o Espírito de Deus falou, o Espírito Santo falou ao coração de Jesus para que ele fizesse aquilo. E Jesus, ele sentiu que em seu coração deveria fazer aquilo. E ele parou e chamou pelo nome de Zaqueu. E falou, Zaqueu, desça, porque hoje eu vou na sua casa. Zaqueu, desça, porque nesse momento, agora eu estou falando com você e hoje eu quero ir na sua casa. Eu queria que você tentasse imaginar a reação de Zaqueu naquele momento. Como ele reagiu, porque o seu sonho estava se realizando ali. Na verdade, era muito mais do que um sonho. Zaqueu queria ver a Jesus. E vamos imaginar que, vamos chutar aí por baixo, 10 mil pessoas ali em Jericó, caminhando com Jesus. Somos um número razoável. E essas 10 mil pessoas ali com Jesus, e Jesus parou seus discípulos e chamou pelo nome de Zaqueu, para que Zaqueu descesse. E Zaqueu desceu e
foi conduzindo Jesus à sua casa. A Bíblia comenta, se você acompanhar aqui no verso 8, no verso 7, porque o cronograma foi mais ou menos assim. Jesus chamou Zaqueu, Zaqueu desceu e começou a conduzi-lo para casa. E as pessoas começaram a murmurar. Aquela mesma multidão que comentei há pouco começou a murmurar. Esse homem vai para a casa de um pecador. Esse homem, como é que se Jesus soubesse quem era esse homem, Jesus soubesse o que ele fez, o que ele tem feito por aí, seguramente ele não faria isso. Se Jesus soubesse quem é esse Zaqueu, e nesse momento, Zaqueu, ele torna pública a sua confissão. Ele torna pública a sua fé. Ele diz assim: Jesus, dos bens que eu tenho, nesse momento, eu dou metade aos pobres. Dos bens que eu tenho agora, metade eu estou dando aos pobres agora. Jesus não pediu a Zaqueu um centavo. Eu queria que você analisasse isso. Jesus não pediu a Zaqueu: Zaqueu, você é muito rico, você pode dar uma boa oferta, você pode ajudar as pessoas, você é uma pessoa que usa essa riqueza para alguma coisa. Mas Jesus não falou nada disso. Jesus se apresentou a Zaqueu. E Zaqueu percebeu que ele deveria tomar uma atitude em relação ao que ele vivia. E ele tomou a atitude ali publicamente. E ele disse: Jesus Cristo, do que eu tenho, metade eu estou dando aos pobres. Metade. É como se Zaqueu tivesse um patrimônio de R$1 milhão. Ele fala: Senhor, metade do que eu tenho, R$500 mil, eu estou dando agora para os pobres. E ele vai muito mais além, ele fala assim: Senhor, se eu por acaso roubei de alguém, se eu fiz algo de alguém, se eu roubei R$100 de alguém, eu vou devolver R$400. A questão aqui não é financeira, que fique muito claro isso. A questão aqui é, quando nós encontramos a Jesus, ou quando Jesus se apresenta na vida de alguém, não é possível que nós fiquemos indiferentes a esse encontro. Não é possível encontrar com Jesus e sair diferente. Nós não podemos simplesmente ter um encontro com Deus e fazer de conta que nada aconteceu. Nessas férias, eu estive viajando lá na minha terra, em Vitória, e lá assisti uma cantata de Natal, numa igreja metodista. E ao final da cantata de Natal, o pastor da igreja subiu e disse assim, palavras que eu nunca vou me esquecer. Ele falou assim: é muito bonito o que o coral cantou, palavras muito belas, achei muito interessante, Jesus Cristo nascendo, os anjos aqui cantando, mas nós não podemos simplesmente achar isso bonito. Nós não podemos simplesmente achar que é bonito Jesus Cristo nascendo, o Natal, e isso não fazer diferença na nossa vida. Irmãos, isso chamou muito a minha atenção, porque muitos de nós vimos a igreja, ouvimos a mensagem, cantamos os louvores, nós gostamos disso, nos sentimos bem, mas a nossa vida continua a mesma, porque nós não temos a vontade de mudar. Nós não temos a vontade de ser diferentes, mas nos sentimos bem. Eu estou bem, estou na igreja, estou sentado, acomodado, estou cantando, o pastor está pregando, é maravilha e tal, mas eu mesmo, eu não quero ter esse encontro. Eu acho bonito, tal, muito bom, mas eu não quero tomar essa decisão. Assim não foi com Zaqueu, graças a Deus. Mas assim aconteceu, infelizmente, com o jovem rico. Conhecia a palavra, conhecia os mandamentos, conhecia quem era o Messias, reconhecia que Jesus era o Salvador, mas preferiu continuar na sua velha vida. Um dos motivos dessa história estar aqui, porque quando Jesus disse para o jovem rico que ele deveria abandonar o que ele tinha, e ele foi para a sua casa triste, porque não queria se desfazer do que ele tinha, Jesus falou para os discípulos: olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos ficaram animados. Por incrível que pareça, ficaram animados com essa notícia de Jesus. E essa história aqui de Zaqueu vai de encontro ao que os discípulos pensavam. Porque eles pensavam que uma pessoa que tinha posses não poderia entrar no reino dos céus. E aqui, queridos irmãos, a gente percebe que não há impeditivo algum para alguém que tem uma boa condição financeira entregar a sua vida a Jesus. Muito pelo contrário.
A gente percebe aqui que não há empecilho. Quando uma pessoa se entrega ao poder do Espírito Santo, Deus pode fazer um milagre na vida dela, como fez na vida de Zaqueu. Mas eu preciso permitir que isso aconteça na minha vida. Não há como encontrar com Jesus e permanecer diferente. A história também relata que os coletores de impostos, eles tinham um esquema entre si, né? E quando um era acusado, né, eles se apoiavam um no outro para que tudo ficasse ali entre eles, ali e nada acontecesse. É muito parecido com, às vezes, a gente vê no cenário político, mas infelizmente isso acontecia. E Zaqueu não queria mais fazer parte disso. Zaqueu estava abominando essas coisas. E muitas vezes a gente acha assim, eu não consigo me livrar disso. Eu não consigo me livrar dessa situação. Mas Zaqueu, no momento em que ele encontrou Jesus, ele percebeu, aqui está a minha segunda chance. Aqui está a oportunidade que eu tenho de ser diferente. Queridos irmãos, queridos amigos, hoje Jesus Cristo, Ele está falando na minha vida, no meu coração, falando na sua vida, no seu coração. Jesus Cristo está querendo morar na minha casa. Jesus Cristo está querendo visitar a minha casa. Ele hoje, ele se põe embaixo da nossa vida, num sentido parafraseado, e ele olha para nós e pede para que nós desçamos, para que nós abandonemos o medo, o orgulho, o pecado, para que nós possamos render a nossa vida a Ele. Esse é o pedido de Jesus. A minha decisão é descer da árvore e permitir que Jesus, de fato, faça parte da minha vida. Quando Zaqueu fez a sua confissão pública, Jesus disse para Zaqueu, hoje, houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. A partir daquele momento, a fé cristã tomou conta da família de Zaqueu. A partir daquele momento, a verdadeira salvação tomou conta da vida e da família daquele homem. Porque naquele momento, Zaqueu tomou a decisão de se entregar a Jesus. E quando nós tomamos essa firme decisão, a nossa vida começa a ser mudada, a ser transformada. Eu gostaria de ler para você o que está escrito aqui no livro O Desejado de Todas as Nações sobre esse assunto. E notem o que acontece na vida de alguém que permite ter a vida transformada por Cristo. O cristão deve representar perante o mundo, nos negócios de sua vida, a maneira por que o Senhor se conduzira em empreendimentos desse gênero. Em toda transação, deve ele patentear que Deus é seu mestre. Santidade ao Senhor deve se achar escrito nos diários e razões, nas escrituras, recibos e letras de câmbio. Os que professam ser seguidores de Cristo e são injustos nos tratos, estão dando falso testemunho do caráter de um Deus santo, justo e misericordioso. Toda pessoa convertida como Zaqueu marca a entrada de Cristo no coração pelo abandono das práticas injustas que lhe assinalaram a vida. Como chefe dos publicanos, dará prova de sua sinceridade, fazendo restituição, e o texto continua, mas está claro aqui o texto. Quando Jesus habita na vida de alguém, na minha vida, na sua vida, as coisas começam a ser diferentes. Quem sabe hoje você ou eu lutamos com um problema que só você ou eu sabemos. Quem sabe hoje existe alguma coisa que nos impede, que está nos impedindo de nos entregar plenamente a Jesus. O convite que eu faço para você nessa noite é: não tenha medo do que Jesus vai fazer por você. Não tenha medo daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se hoje você ouve a voz de Deus, se hoje você ouve Cristo chamando você, não perca tempo e aceite Cristo no seu coração. Isso é ter a vida transformada. Essa é a bênção que Deus quer dar na nossa vida hoje. Jesus disse para Zaqueu, hoje houve salvação a esta casa. E quem sabe, irmãos, essa frase pode também ser ouvida lá no céu a seu respeito. Hoje houve salvação na sua casa, hoje houve salvação no seu lar, hoje um novo filho está tomando parte do reino dos céus, do reino de Deus. Que Deus, de fato,
faça diferença na sua vida. E se você hoje ouve a voz do Espírito Santo para tomar uma decisão ao seu lado, tome hoje a decisão, para que o seu nome seja confirmado no livro dos céus e para que, de fato, o nome de Deus seja louvado em tudo aquilo que você faz, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua vida acadêmica, estudantil, na sua vida com seus amigos, na vida conjugal, que o nome de Deus seja louvado em tudo aquilo que você faz. Isso só vai acontecer quando Jesus, de fato, fizer parte da sua vida e da minha